Bom, turminha, a primeira atividade que nós vamos realizar hoje é a leitura dos contos de assombração. A gente vai ler o conto da Casa Mal Assombrada, que está lá no livro de vocês, na página 46 até a 52. Esses textos que nós vamos ler, não se preocupe, não é nenhuma história que você vai ficar muito assustado e não vai dormir de noite. Os contos de assombração, eles são contos para o quinto ano mesmo, são histórias em que tem personagem principal, os personagens secundários. A gente tem uma história que tem algum mistério, algum suspense. Depois que você lê o texto, leia o texto várias vezes, não pode ler o texto uma vez só, porque uma vez só não é o suficiente. Você vai vir para a tarefa, tá bom? E a tia fez algumas perguntas da tarefa. Primeiro, quem são os personagens do conto? Quando eu faço essa pergunta, eu quero saber quem é as pessoas que participaram da história. Você volta lá no texto, relê e coloca aqui para a tia. Na B, onde que acontece a história? Em que lugar que a história acontece? Se tiver mais de um lugar, você coloca os lugares onde acontece a história. Quem era a criatura que assustou a família, a ponto da família abandonar a casa e não querer morar lá nela mais? Volta no texto e tenta descobrir quem é esse personagem. Nessa história, ou nesse conto, o narrador, ele está contando a história, só observando, ou ele participa dela? Você vai colocar aqui se ele é o personagem e conta como personagem, ou se ele é um narrador observador, ele só conta a história, ele não está nela. Depois, nos contos, geralmente, há um momento de tranquilidade inicial, mas essa tranquilidade ela é quebrada pelo clímax, né? Acontece um conflito, algum problema, e aí muda toda a história. Eu quero saber qual que é o conflito dessa história, o que, que é que muda toda a tranquilidade dos personagens da história. A questão número 4, eu copiei um trechinho lá do texto de vocês da história que você acabou de ler e eu quero que você me responda sobre esse trecho. Nesse momento, o conto, o humor, ou seja, o bom humor do pai e da mãe era o mesmo? A mãe estava feliz e o pai também estava feliz? Se não, você justifica para mim por que eles não estavam do mesmo jeito, se eles não estavam do mesmo jeito, feliz ou triste, contrariado, alegre, assustado. Você vai dizer por que os dois não estavam do mesmo jeito. Se você acha que eles estavam com o mesmo humor, estavam bem-humorado, mal-humorado, você coloca simplesmente eles estavam do mesmo jeito e fala para mim como eles estavam. No pontinho aqui, você vai circular nesse trecho a palavra que está dando ideia a diferença de sentimento entre a mãe e o pai. Tem uma palavrinha que muda toda a frase, que mostra que um está tendo um sentimento diferente do outro. Que palavrinha que deixa claro isso? Na letra B, eu quero que você marque aqui, ó. Você vai marcar X. Nesses parênteses aqui, ó. Qual é dessas palavras que eu posso substituir a palavra que você circulou aqui antes da letra A, tá? A palavra que você circulou e que mostrou contrariedade, que o pai está de um jeito e a mãe está do outro jeito, pode ser substituída por quais dessas palavras? Você pode marcar mais de um parêntese, não tem problema. Na número 5, tem mais um trechinho que eu copiei lá do texto e eu quero saber de você. Sublinhe a palavra que foi repetida. Tem uma palavrinha aqui que se repetiu e eu quero saber por que o autor do texto repetiu ela tantas vezes. Com qual intenção? Na 6, eu quero que você observe essa frase aqui e tem o verbo soar. O que significa soar? Você vai escrever aqui esse verbo, o que ele significa. E vai olhar no dicionário, se essa palavra soavam, aparece desse jeitinho no dicionário. Ou será que ele aparece de um outro jeito? Você vai olhar no dicionário e vai falar para a tia. Se você não tem o dicionário em casa, você pode olhar nos dicionários da internet, tá bom? Lá também você vai encontrar. Na B, eu quero que você copie do texto, do trechinho aqui que eu coloquei,
substituindo a palavra por outra. Você vai pegar o soavam, agora que você já sabe o que significa soavam, você vai colocar outra palavra no lugar. Copia novamente o trecho e quando chegar no verbo, você troca por outro. 7. Nos contos há um ponto de maior tensão. Se é um conto de assombração, provavelmente vai ter um momento que você vai ficar mais tensionado, você fica mais nervoso. Que momento é esse? Você vai escrever aqui esse momento. Que impressão o desfecho do conto dá ao leitor? Desfecho é o final da história. O que você entendeu pelo final da história? Que impressão que você teve no final da história? Você se surpreendeu? Você ficou feliz? Você ficou satisfeito? Ou você ficou descontente com o final da história? E por último, a história se passa num dia só ou em mais dias? Pensa, responde, e se você observar bem as perguntas, você vai precisar reler o texto várias vezes, voltar várias vezes para que você consiga responder. Não deixe de ler o texto várias vezes, isso é muito importante para o sucesso da sua tarefa. Bom trabalho!